Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra? Esses dias eu ouvi um pregador dizer assim, olha, pregar o evangelho é muito fácil, é só pregar o que está aqui, não inventar moda. Porque para você distorcer, para você inventar mentira, dá mais trabalho do que você pegar o texto e seguir ele, né? E é pura verdade. Às vezes eu vejo aqui nos comentários as pessoas dizendo assim, olha, eu não concordo com isso que você pregou, que você falou aqui. Só que demoraria muito tempo para me explicar. Por quê? Porque demora muito tempo para distorcer a palavra, para agregar sofisma, e que são aqueles argumentos que parecem verdadeiros, mas são falsos, né? E hoje chama-se narrativa, tem que ter muita narrativa, né? E será que é fácil mesmo nós pregarmos a palavra do jeito que ela é? Vamos fazer um teste aqui, vamos ver, né? Vamos pegar alguns textos aqui e vamos comparar com algumas coisas que a gente ouve por aí dos falsos pregadores. Por exemplo, vamos aqui para 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Aí nós vamos falar do jeito que ela é, do jeito que ela está aqui, e depois vamos distorcer como a gente ouve algumas coisas para você aprender a ter a diferença, né? Porque eles deturpam a palavra. Então, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Diz assim, e que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Muito bem. Então vamos aqui pregar esse versículo aqui. A gente só consegue pregar quando a gente consegue entender o texto. Quando eu estou estudando, né, e lá tem a prova discursiva. A prova discursiva, eu até falei um vídeo, ela é a resposta que já está aí na sua frente, só que você tem que mostrar que você entendeu. Você entendeu aquilo ali e você vai expressar com suas próprias palavras. Então vamos ver se nós entendemos esse texto, se foi entendido claramente, né? Então, esse texto, a palavra de Deus está falando assim, o que é o templo dos ídolos, né? O templo dos ídolos é onde aquele templo, aquela igreja, vamos supor, né? Aquela igreja, ela tem um ídolo dentro dela, dentro do templo, né? Mas quem é que é o templo? Isso aqui eu estou falando a verdade, o que está de acordo com a palavra. Quem é o templo? Bom, meus amigos, o templo, a própria palavra de Deus fala que somos cada um de nós. E a palavra está dizendo também que cada pessoa, ela pode ter um ídolo, ser um templo, e dentro desse templo ela ter um ídolo. Só que a palavra de Deus fala que o outro templo, que nós devemos ser o templo de Deus. Por que devemos ser o templo de Deus? Ora, se o outro templo tem um ídolo lá dentro, ele fala que também vai estar dentro do templo de nós, né? E fala que ele vai estar dentro de nós e vai andar entre nós. É isso que esse texto está dizendo. Pois está dizendo, neles habitarei e entre eles andarei, né? Entenderam como foi fácil se apegar à palavra, o entendimento que nós tivemos? Agora vamos ter o outro entendimento, qual o inimigo distorceu a nossa mente e quer trazer heresia, né? Igual já falei aqui na internet de alguém que já falou que o Espírito Santo de Deus não habita dentro de nós, porque tem corpo, né? Então vamos lá, de novo. De acordo com o templo de Deus, e que acordo tem o templo de Deus com os templos dos ídolos? Pois vós sois o santuário do Deus vivente. Então eu vou falar meia verdade e vou distorcer. Bom, meus amigos, meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo que nós somos o templo de Deus. Nós somos o santuário de Deus, né? Está dizendo que não há como ter comum acordo entre nós, que temos Deus, e como o santuário dos ídolos, aquele que tem ídolo.
Mas nesse texto de Deus habitar em nós, não é bem assim, porque ele não pode habitar entre nós, porque ele tem um corpo. Então ele não pode habitar entre nós, ele vive em nós em união. Vocês estão percebendo que eu estou tomando outro caminho totalmente diferente, né? Eu vivo em vocês em união, não tem como um corpo habitar dentro de um outro corpo. Vocês já viram alguém dizer isso? Então o que nós fizemos aqui por último? Nós falamos meias verdades e colocamos heresias, não é isso? Tá vendo como a heresia você precisa de muito argumento? Aí você começa a explicar por quê que não tem como habitar dentro de você. Aí começa a inventar mil e uma coisa, enquanto que a pregação verdadeira foi curto e direto, né? Foi curta e direta. Entenderam agora? Então, esse que distorceu, ele não conseguiu compreender. O inimigo entrou na mente dele, no coração dele, e fez ele distorcer todinha a palavra, né? Outro texto, capítulo 7 de 2 Coríntios, versículo 10. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Esse texto, agora eu vou falar a verdade, vou traduzir esse texto, da compreensão. A palavra de Deus está dizendo que existe uma tristeza, existe outra tristeza. Esse texto está dizendo que existe uma tristeza que é o próprio Deus que produz, né? E essa tristeza que Deus produz, ela vem acompanhado de algo muito importante, que se chama arrependimento. Então, a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento. E a outra tristeza que segundo o mundo, opera a morte. Por que opera a morte? Porque não vem acompanhada do arrependimento, né? Então, o entendimento desse texto é esse. Dois tipos de tristeza. Uma tristeza que vem acompanhada do arrependimento. Agora, né, nós vamos dar um exemplo de tristeza que vem acompanhada de arrependimento e tristeza que não vem acompanhada de arrependimento. Aquela tristeza que eu pratiquei algo, e aí veio uma tristeza muito grande. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz, meu Deus, me perdoe, eu não vou fazer mais isso. Me arrependo. Se arrependeu, né? Agora a tristeza que opera o mundo. Essa tristeza só vem quando algo dá errado. Por exemplo, a questão do adultério, né? A pessoa é pego no flagrante. Ele fica triste, mas ele não se arrependeu. Se ele pudesse, ele faria tudo de novo. Ele não caiu em si, né? E se nós quiséssemos distorcer esse texto, seria difícil, né? Teria que fazer muitos rodeios para distorcer o texto. Vamos colocar uma heresia bem sutil aqui, bem sutil. Meus irmãos, Deus está falando segundo duas tristezas. A tristeza que gera arrependimento para a salvação, e o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo que opera a morte. Mas, se a tristeza do mundo, enquanto tiver fôlego, a vida, enquanto tiver fôlego, ele pode alcançar a salvação, porque Deus é misericordioso. Deus é tão misericordioso que essa tristeza do mundo, o poder de Deus pode alcançar também, viu? Então, para Deus nada é impossível. Vocês notaram aqui que eu falei de uma coisa que você pode... É verdade, né? Eu distorci, eu coloquei uma pitada de heresia. Então, meus amigos, meus irmãos, a tristeza, agora voltando à verdade, que opera a morte, a própria palavra está dizendo, vai parar no inferno, porque não houve arrependimento. Não houve arrependimento, né? Mas a tristeza, segundo Deus, houve arrependimento. Deus pode fazer você compreender. Talvez eu não fui muito bom aqui para colocar a heresia aqui, né? Para dar o exemplo, mas tem muito, eu teria que gastar muito tempo aqui enrolando e trazendo argumento e fazendo isso, fazendo aquilo, muito sofismo, muitas narrativas para você, para construir uma narrativa falsa, né?
Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.